Você sabia que quando nós levamos em consideração o caminho crítico de um projeto como algo super relevante, provavelmente pouca relevância ele tem. Não que ele não seja importante. Ele é importante por quê? Porque antes de começar, tu tem que fazer uma estimativa, tu tem que fazer alguma abordagem que te dê uma noção de qual é a duração que tu vai precisar para aquele projeto. Mas no momento que esse projeto começa a rodar, ele começa a se deparar com uma série de situações que simplesmente põem por água abaixo aquelas nossas estimativas precisas. Estou mostrando para vocês uma rede CPM, onde nós identificamos claramente qual é o caminho crítico. Mas essa mesma rede, quando nós inserimos este quadro de variações possíveis, ou seja, o prazo do PERT, que é a estimativa otimista, a estimativa pessimista e a estimativa esperada, a gente insere um elemento que ele é onipresente em todo e qualquer processo. E em projetos não é diferente, que é a variabilidade. E ao fazer esse cálculo de variabilidade, nós chegamos a uma outra conclusão, que o caminho crítico não é aquele que nós havíamos elegido. Apesar de o caminho demonstrado inicialmente pelo CPM ser maior do que o caminho crítico mostrado agora, no momento que nós levamos em consideração as variabilidades de cada uma das atividades, ele não é o caminho crítico esperado no projeto. Pelo contrário, nós vamos ver logo em seguida que ele, dos três caminhos, é o menos crítico. O caminho crítico pelo CPM era A, B e H. Já que nós levamos em consideração as variabilidades a partir do PERT, o novo caminho crítico é o ACFH, que por coincidência, tá? Isso não faz parte da regra. Ele é menor do que o caminho crítico que nós havíamos originalmente estabelecido. Mas apesar de toda essa abordagem científica, na prática, o que nós fazemos normalmente? A gente faz esse cálculo triangular ali do PERT, ou seja, pega a cada uma das atividades a duração otimista, pessimista, mais 4 vezes a duração esperada, vamos dizer assim, divide por 6 e define uma nova expectativa de duração. E na maior parte das vezes, essas extremidades são literalmente descartadas. Nós não usamos ela na prática, nós sabemos que elas existem, sabemos como calcular as consequências delas, mas na prática, a gente começa a tratar os projetos a partir da duração calculada. E isso nos leva a 2 novos problemas, e o segundo deles é o pior de todos. Quando a gente define um caminho crítico, a gente foca todas as nossas atenções para ele, ou seja, ele realmente é o crítico, a gente foca a energia de protegê-lo ao máximo, sempre observando para ver se um outro caminho nos tornou crítico. E a gente começa um projeto focando, no nosso caso, se formos considerar o CPM, focando no caminho crítico de 412 períodos, aí no exemplo. Se for pelo PERT, no caminho crítico de 410,7 períodos. Até aí tudo tranquilo. Só que na realidade, assim que nós cometemos um primeiro erro de identificar que o caminho crítico era o caminho crítico identificado pela CPM, nós podemos ter feito um outro erro ao avaliar o caminho crítico do PERT. E qual é esse erro? É o pior de todos. Porque quando tu faz uma avaliação dos caminhos em função das variabilidades de cada um deles, existe uma outra análise estatística que ela, independente de que nós façamos ou não, ela se materializa na prática, que é a verificação de significância entre as diferenças de todos os caminhos de uma rede, por exemplo. No nosso exemplo, e claro que propositalmente, quando nós fizemos essa verificação de significância, a resposta é clara e objetiva. Não há diferença entre os 3 caminhos. Claro que eu falei, em um projeto nós não lidamos com 3 caminhos, com vários caminhos. E muitos deles, sim, terão relevâncias significantes em relação ao caminho crítico. Mas, com certeza, alguns, e não serão nenhum nem dois, muitas vezes mais do que isso, haverá caminhos em que a diferença entre as durações são insignificantes sob o aspecto estatístico. E existe toda uma teoria, se tu quer calcular isso em relação com um grau de significância de 5%, de 1, de 10, que não é o foco deste vídeo. É que para sabermos que é uma armadilha, nós, a partir do início do desenrolar do desenvolvimento do projeto, acreditarmos que o caminho crítico está
estabelecido. Não, ele vai mudar. Ele tende a mudar. Mas isso fica para outros vídeos que eu estou fazendo nessa sequência para nós consigamos inserir um pouquinho mais da abordagem científica. E eu sempre faço o mesmo alerta. Estamos no século XXI, não dá mais para nós negligenciar a ciência. Toda abordagem que nós fazemos em cima de projetos, com toda a nossa experiência, e meio que independente de qual é a metodologia, porque em qualquer uma das metodologias já consagradas, eu falo de PERT, eu falo de CPM, eu falo de AWP, eu falo de BIM, de Lean, de Agile, eu falo de uma série de metodologias, todas elas nos dão potencialmente uma condição de que nós temos 80, 90% dos problemas de um projeto gerenciáveis. Só que o impacto dos outros 20, 10% beira aos 80% quando nós falamos em grandes projetos de capital. Nos outros vídeos vou começar a elucidar mais isso para vocês, para que a gente troque ideias. E eu vou fazer um pedido que eu sempre esqueço de fazer. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, agora ficou mais fácil. Basta você clicar no cantinho que você possa se inscrever no canal sem precisar sair da tela. Você vai continuar assistindo o vídeo e se inscreve no canal. Claro que eu peço sempre que depois, no momento oportuno, se não for feito antes, mas logo em seguida que acabe o vídeo, compartilhe, diga se gostou ou não gostou, comente e eu aguardo para os próximos vídeos. Muito obrigado. Um abraço.